Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a interface do Krita, né? Vou dar uma introdução bem rápida para vocês entenderem o Krita. Bom, eu estou com a janela aqui aberta, né? Inicialmente aqui a gente tem alguns arquivos que foram abertos recentemente, né? Ele já me apresenta aqui o menu, né? Não há nenhum arquivo aberto, né? Eu vou abrir aqui um arquivo meu pronto, né, para usar como exemplo, né? Eu vou usar esse aqui, é uma cena de animação que eu estou fazendo, né, um Krita, né, só para exemplificar. Bom, então o Krita ele é como o Photoshop, né? Quem já trabalha com Photoshop, né, ele tem muitos recursos parecidos com o Photoshop, né? Então, primeiro que aqui em cima, né, nós temos o painel de ferramentas, né, o menu, né, como qualquer outro. Aqui na lateral esquerda a gente tem as ferramentas de desenho, né, de seleção, né, seleção de vetor, pincel, formas simples, né, alguns elementos de transforme, né, e aqui embaixo seleções por área, né. E na direita aqui, ó, nós temos o seletor, né. Aqui, que é o mais importante aí, é o painel de camadas, né? E aqui os brushes, né? Os pincéis padrões do Krita, tá? É importante a gente entender, né? Que os painéis, eles são configuráveis, né? Se eu clicar aqui no títulozinho aqui, ó, clicar e segurar e arrastar, né? Eu consigo desconectar eles, né? Do layout, né? No layout padrão do Krita, né? Eu vou voltar aqui meus painéisinhos, né? Porque eu gosto deles aqui organizadinhos aqui, tá? Basta clicar e arrastar. Bom, aqui nós temos o palco, né? Para a gente criar um arquivo novo, a gente vai aqui, File, New, né? E aí a gente tem algumas pré-configurações, né, que o Krita oferece, né? Tem o Custom, né? A gente tem alguns modelos aqui prontos, tá? Modelo japonês, né? Outros modelos aqui europeus, né? O modelo mangá para quadrinho e tal. Depois vocês podem dar uma fuçada aqui, uma investigada aqui para cada formato, né? E para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, das possibilidades. Bom, o que a gente precisa observar aqui quando a gente vai criar um arquivo novo, né? Primeiro, né, o tamanho do arquivo que a gente vai criar, né? 2000, aqui ele já está me dando um formato pré-selecionado aqui, 2480 por 3508. Lembrando aqui da resolução, né, que é a quantidade de pontos por polegada quadrada, né? Você pode dar um nome para esse formato, né, que ele pode ser salvo aqui. E aí, ó, aqui tem as configurações, né, desse arquivo, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar com o RGB, né, ou CMYK, né? No caso do CMYK aqui, se eu vou trabalhar um arquivo para impressão, o RGB um arquivo para o meio digital, né? Sempre considerando aqui todos eles, a gente tem o canal alfa, né? Os demais aqui eu não conheço. Esse aqui, o Grayscale, né? É quando você vai trabalhar só com preto e branco ou escalas de cinza, tá? Mas geralmente a gente vai trabalhar aqui no formato RGB, né? A profundidade aqui é aquela variação de cor, né? As tonalidades, né? Então, aqui a gente pode trabalhar com 8-bit, né? O 8-bit ele me dá 16 milhões de opções de variação das cores, tá? Não precisa ser maior do que isso, né? E lembrando que eu falei do espaço de cor, né? Aqui geralmente ele fica no default, né? Que é o espaço de cor que fica entre ali o que ele pode atender todos os outros tipos de leitor de cor, né? Então o ideal aqui, ó, por exemplo, quando vocês podem clicar aqui embaixo, peraí, deixa eu cancelar aqui, ó,
Color Space Browse, né? Então aqui, ó, ele mostra, né, o espaço de cor que você está trabalhando com aquele tipo de configuração, né? Então, deixa eu ver aqui. Ele fica aqui no RGB, né? Então essa área aqui, ó, né? E ele tem aqui alguns detalhes, né, sobre esse espaço de cor, né? Vou deixar aqui no default, né? E eu não vou criar porque a gente já tem um arquivo aqui pronto, tá? Mas basta vocês clicarem em Create, né? Ele vai criar o arquivo, né, a partir dessas configurações, né? Lembrando, né, arquivos de rascunho, a gente não precisa trabalhar com resolução de 300 dpi, né? A gente pode trabalhar aí na faixa de 120 a 160, né? Eu vou cancelar aqui, né? Bom, outra coisa que é importante vocês atentarem aqui vou falar aqui do painel de camadas, tá? Esse é um painel que a gente vai trabalhar muito, né? Vou expandir ele aqui, né? Veja que aqui a gente tem as opções aqui de camada. Lembre-se, aqui a gente consegue criar um painel que chama uma pasta, né? Uma opção que é uma pasta de arquivo, né? E aqui, ó, no mais, ó, a gente tem algumas opções de criação de camada, né? Geralmente a gente vai trabalhar principalmente com essa opção aqui, ó, camada de pintura, né? Para agrupar, né, criar pastinhas, a gente vai usar o Group Layer, né? E para o vetor, a gente vai usar essa camada aqui. Então, caso vocês queiram criar vetores, um desenho em vetor, o ideal é que vocês trabalhem com essa camada aqui. Caso vocês vão trabalhar com imagem de bitmap ou raster, né, vocês vão trabalhar com essa camada aqui. Veja aqui, ó, né, nesse meu arquivo, né, eu tenho uma pastinha aqui, ó, escrito menina, ou seja, essa menininha aqui, essa personagem, né, ela está agrupada dentro de uma pasta. Por que eu criei essa pasta? Para eu organizar o meu painel de camadas, né, para eu não ficar com um monte de camadas aqui, né, abertas, né. Então eu coloquei aqui o personagem, né. Dentro dessa personagem eu tenho três camadas, né. Uma aqui, deixa eu expandir aqui, ó. Uma aqui é a animação da menina, a mão, né, e a animação da menina, né, e o cabelo, né, são 3 elementos aqui que estão separados. Ó, se eu clicar aqui no olhinho, ó, eu apago ali o cabelo. Se eu clicar aqui na mão, que ele não está apagando porque com certeza ele está num frame à frente, né, e eu vou mostrar isso para vocês. E aqui, ó, a animação da menininha. Então eu separei a animação tanto na camada da menina, a camada da mãozinha aqui e o cabelo, tá? E para eu não ficar com esses 3 layers sempre abertos, né, eu criei uma pasta e joguei essas camadas aqui na camada da menininha, né? Para criar a camada, né, vou criar aqui um exemplo da camada, um grupo, né? Criei um grupo X, né? Vou dizer que chamar de X. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma camada de pintura, né? Olha só, como ela já está selecionada aqui, minha pasta, ela já criou dentro da camada da layer da pasta. Se eu clicar e arrastar, ó, eu consigo retirar ela, né, da pasta, né? Vou jogar aqui para fora, ó. Cliquei e soltei, a camada foi para fora da pasta X. Se eu clicar, segurar e arrastar, ela vai de novo lá para a pastinha, tá? Vou criar aqui uma outra camada, né? Chamada de camada de vetor, né? Clicando aqui no triângulozinho, veja que ela tem uma aparência diferente, né, da camada de pintura, né? Tem esse símbolozinho aqui, tá? Então nessa camada aqui só vai funcionar vetores e nessa camada aqui vai funcionar apenas a pintura por pontos, né? Bom, isso aqui é muito importante, tá? Aqui a gente tem uma opção aqui de travar a camada ou se travar a pasta, né? O canal alfa, né? E aqui, ó, no caso da camada de
raster, a gente tem essa terceira opção aqui, ó, é caso você queira pintar apenas os pontos presentes naquela camada, né? Então, por exemplo, aqui, eu seleciono a camada, né? Vou vir aqui pegar uma cor qualquer aqui do meu seletor de cor, vou vir aqui, ó, vou aumentar aqui o tamanho, só para vocês visualizarem, né? Pintei aqui. Eu quero mudar de cor, né? Isso aqui que eu pintei. Então, eu vou querer mudar para o azul. Se eu clicar aqui, ó, passar por cima, ela vai pintar normalmente. Mas se eu clicar nessa opção aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai pintar apenas onde tem pixels presentes, né? No caso aqui em cima do vermelho. Ok? Bom, é isso. Essa aqui é uma opção, né, do painel de camadas, né? Uma outra coisa que também é importante vocês atentarem aqui é, por exemplo, vamos supor que eu venho aqui, ó, no pincel, né, e vou pintar aqui. Estou com a ferramenta de pincel selecionado, né? Veja aqui, ó, nós temos um outro painelzinho. Deixa eu separar ele aqui. Deixa eu colocar esse aqui de volta aqui em cima, né? Vou deixar separado aqui porque minha tela não é muito grande. Bom, eu tenho aqui o painel de opção, Tool Option, né? Toda vez que eu selecionar uma opção de ferramenta, ela vai alterar aqui as minhas opções, né? Então, por exemplo, eu cliquei aqui na linha, né? Mas eu estou na camada de pintura. Eu vou mudar para a camada de vetor, né? Eu vou vir aqui, ó, e clicar na linha. Então, aqui, ó, toda vez que eu mudar, né, eu vou ter opções aqui para minha ferramenta, né? Então, por exemplo, eu cliquei aqui, criei uma linha no vetor, né? Aqui eu estou com a ferramenta de seleção, né? Mas eu posso mudar aqui, por exemplo, de edição de linha, né? Veja que o meu Tool Option mudou completamente. Então, eu consigo agora, por exemplo, com essa ferramenta, alterar, né? Por exemplo, né? Se eu quiser, né? Vou lá com o meu pincel, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar ela, né? Deixa eu selecionar essa linha, né? E aqui, ó, eu posso mudar a cor da minha linha, né? Por exemplo, passar para uma linha vermelha, né? Aqui no caso, preenchimento ou excluir o preenchimento, né? Então, sempre quando vocês selecionarem uma ferramenta aqui no painel de ferramentas, observe, né, essa opção aqui de Tool Options, né? Você sempre vai ter alguma opção, né, no painel de configurações. Então, por exemplo, escala, né? Aqui a gente tem escala, né? Deixa eu voltar aqui para o meio da minha tela, né? A gente tem a escala normal, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Por exemplo, a gente tem deixa eu dar um ESC aqui para aumentar aqui meu painelzinho. Eita. Enfim. Então, por exemplo, vou lá clicar na escala, né? Logicamente, eu vou ter aqui opções de escala. Por exemplo, eu quero rotacionar, né? Então, ele vai me dar a opção de rotacionar, escala, né? Aí ele te dá a opção de escala. O transform, né? Por exemplo, se eu quiser alterar aqui, deixa eu ver, esse aqui para opção de vetor ele não me dá, né? Por exemplo, escalar, mudar o pivô, né? Ou seja, eu estou mudando aqui o pivô de alteração daquele objeto, né? Então eu posso aqui para o canto, jogar ele para cima ou colocar ele no meio, né? Então aqui, ó, eu tenho essas opções aqui, né? Para, por exemplo, o transform, tá? Bom, isso é uma outra coisa que vocês precisam atentar, né? Um outro painel importante é o painel seletor de cores, tá? Ai, gente, tá, consegui aqui aumentar.
né? Aqui permite que você selecione as cores, né? Pela saturação e dessaturação, né? A gente vai para mais saturada, para menos saturada, o maior brilho e menor brilho, e aqui a cor pura em si, né? Toda vez que a gente seleciona uma ferramenta aqui, deixa eu voltar aqui na camada de pintura, né? Essa cor ela vai ficando salva aqui na lateral. Aqui eu tenho opções de outros seletores de cor, tá? Então, por exemplo, eu posso mudar aqui, ó, para esse tipo de seletor de cor, né? Se eu clicar aqui em cima da figura do seletor de cor, né? Bom, outra opção aqui é as ferramentas, os brushes, né? Aqui eu vou tentar abrir o painelzinho aqui, que são os brushes padrões, né? Do Krita, tá? A gente tem aqui a borracha, o lápis, né? Algumas opções padrões, né? É possível criar outros brushes? Sim, né? A gente tem aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, em cima, nesse botãozinho, né? Eu vou ter aqui, ó, o painel de propriedades de cada brush, né? Eu posso selecionar, são vários presets, né? Que aqui nessa videoaula eu não vou falar, porque eu disponibilizei no Moodle alguns links, né, de configuração de pincéis, tá? Então ali vocês conseguem separadamente, né, visualizar ali como configura os pincéis, tá? Bom, aqui em cima, ó, né, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Aí, tá. Aqui, ó, isso aqui acontece quando você está mexendo com duas telas, né? Então, por exemplo, ele é muito sensível aqui, tá? Por exemplo, vou usar essa caneta aqui, né? Eu tenho aqui, eu posso configurar o tamanho, né? Minha camada de vetor, porque que ela tá com ela não quer escrever porque ela tá no 0%, tá? Por exemplo, eu escolhi essa caneta. Aqui a gente pode configurar a opacidade dessa caneta e aqui o tamanho, né? E uma outra função do Krita aqui, ó, é a borracha, né? Eu posso clicar na borracha, né, e apagar. Só que ela vai considerar essas configurações que eu já coloquei aqui, né, de opacidade e tamanho, né? Então, se eu colocar a opacidade maior, ela vai apagar aqui em 100%, né, os meus pixels na minha camada de desenho, né? Bom, feito isso, né, aqui vocês já entenderam a configuração básica do Krita, tá? Bom, outra coisa que a gente vai usar muito nessa disciplina, né, deixa eu deletar essa pasta aqui que eu criei, né, para a gente deletar aqui no nosso painel de camadas, né? Basta a gente selecionar a camada, né, ela fica azulzinha, e eu clico aqui na lixeira, né? Bom, esse layout, né, é um layout para pintura, né, é o default do Krita, né? Mas como eu falei, eu posso configurar, né, do jeito que eu quero aqui, né? Eu posso, esse aqui eu quero aqui em cima, esse aqui eu quero embaixo, tal, né? E outra, por exemplo, eu posso abrir outras janelas, né? Então, se eu vim aqui, ó, em Settings, né? E aqui, ó, tem o Docas, né? Me mostra aqui todas as opções de docas que eu tenho pro meu
para o meu Krita, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma timeline, né? Ó, ele vai aparecer aqui, Animation Timeline, né? Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, ele tem um slide, né? Eu consigo aqui, né, transitar no minha timeline, né? Só que o Krita, ele já tem alguns defaults, né? Então, se eu clicar aqui no canto superior direito, né, tá vendo essa janelinha aqui, ó? Ao clicar nela, né, ele me dá algumas opções, né? Então, eu posso, por exemplo, aqui, ó, a gente vai usar muito essa primeira opção aqui, Animation, né? Então, ele reconfigura todo o meu layout, né, para eu trabalhar com animação, né? Então, aqui, ó, aqui na lateral eu tenho o painel de camadas, né? Peraí, deixa eu fechar ele aqui um pouquinho, que ele tá cortando aqui. Agora que eu vi aqui que ele tá cortando. Então, eu tenho aqui meu painel de camadas, né? Que é as camadas como elas eram visualizadas lá na primeira configuração de layout, né? Aqui eu tenho uma paleta de cor, a opção de cor, né? E o overview, que é um preview ali, um thumbnail, né? da minha tela, né? Então, geralmente eu uso aqui para isso paleta, opções de ferramenta, né? E repare que aqui, ó, na minha timeline, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, né? As mesmas camadas aqui, ó, ela é mostrada na minha timeline, né? Então, por exemplo, o cabelo tá aqui, a animação da menina tá aqui, a animação do braço tá aqui, né? Então, eu posso deixar exibido todas as camadas aqui, de acordo com o meu lay, ou posso aqui, ó, pressionar esse fixador, né? Se eu não desselecionar todos os fixadores, ele vai aparecer aqui na timeline apenas a camada que eu clicar aqui no meu painel de layers, né? Então, por exemplo, se eu quero só o cabelo, né, só a camada do cabelo que vai aparecer aqui, né? Isso ajuda muito porque isso deixa um pouco o Krita um pouco mais leve, né? Porque na hora de dar o play aqui, ó, ele só vai ler o que está presente aqui, ó, né? Então, mas se eu quiser fixar, basta eu clicar aqui nesse fixador, né? O olhinho aqui ele funciona do mesmo jeito, né? E aqui, ó, no painel na timeline, eu tenho uma opção que não tem no meu painel de camadas, que é o On Skin, né? Que é a possibilidade de eu ver os frames anteriores e posteriores. Para eu configurar isso, né? Quantos frames anteriores, quantos frames posteriores eu quero ver, eu tenho essa opção aqui, ó, que é o On Skin, né, que é o casca de cebola, né, que ele chama aqui no Krita, né? Então veja aqui, ó, eu tenho a camada, o layer 0, né, que é o layer que eu estou presente, né? Então eu posso ver aqui, ó, o layer anterior 1 e o layer posterior, né? Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho, né? Então, por exemplo, eu posso, né, por exemplo, diminuir a opacidade da camada anterior um pouquinho menor, né? A mesma coisa eu posso fazer com a posterior, né? E assim sucessivamente. Se eu clicar aqui, ó, na segunda camada, eu vou conseguir ver mais frames, o segundo frame anterior e o segundo frame posterior ao meu frame 0, né? Então aqui eu tenho os frames, né? Bom, opções aqui da minha timeline, né? Se eu quiser criar aqui, ó, uma camada nova, né? Vou criar aqui uma camada exemplo, né? Ela vai aparecer aqui na minha timeline, né? Então, para eu criar um arquivo novo, um desenho novo, né? Eu posso simplesmente, deixa eu voltar isso aqui para cá, né? Isso aqui para cá. Tá, esse aqui não quer voltar. Então, deixa eu deixar reduzido aqui, né? Então, por exemplo, na minha timeline, né? Eu clico, arrasto, eu vejo a minha animação, né? Então, deixa eu
ocultar aqui os demais camadas aqui, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um primeiro desenho aqui, né, no meu layer exemplo, né? Pego lá o brush que eu estou usando, opacidade, o tamanho 42, né? Ele está configurado aqui como borracha. Cliquei aqui, né? Repare que ele não criou uma camada nova, né? Então, antes de eu começar a desenhar, eu tenho que clicar nessa opção aqui, ó, adicionar frame branco, né? E aí ele vai adicionar aqui um frame, né? O meu atual frame que eu desenhei, né? Aqui, ó, eu consigo duplicar o meu atual frame. E esse aqui eu deleto o meu atual frame, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no segundo, né? Eu vou novamente criar um frame branco. Repare que meu desenho sumiu, né? E aí eu vou desenhar o meu segundo frame, né? Então, veja só, né? Agora eu tenho 2 frames, né, da minha timeline. Cliquei aqui na lâmpadazinha, então eu consigo ver o meu frame anterior e o meu frame posterior. E assim sucessivamente. Eu vou criando novos desenhos. O ideal, gente, é que a gente anime sem a lâmpada, tá? Então, caso aí, depois a gente fala mais um pouquinho sobre a timeline, né? Então, assim, o ideal é que a gente faça a animação sem usar o OnSkin para a gente ver o movimento, tá? Bom, esse aqui é o painel de animação, tá? Então, eu vou voltar lá para o meu painel Default, né? Para a gente ver, revisitar ali o Krita nas suas configurações, né? Normais, né? Então, aqui nessa janela, a gente vai trabalhar, né, basicamente com o que? O rascunho do cenário, né? Alguns estudos de personagem. A gente não precisa estar no layout de animação, né? Então, todo esse processo inicial, né, de desenho, né, a gente vai estar trabalhando nesse layout aqui, né, de pintura, tá ok? Bom, gente, então é isso. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho melhor, né, sobre o layout, tá? Isso não é uma videoaula para aprofundar, mas vocês podem fuçar aí o Krita, né, para descobrir as opções, né? Basicamente o palco, ferramentas, configurações iniciais das ferramentas, né? Painel de camada, opções aqui de brush, né? Que vocês também podem visualizar aqui, ó, né? Eu geralmente deixo eu fecho essa janela aqui de brush, né? Porque eu já tenho ela aqui, né? Já tem todas as minhas opções aqui. Se vocês clicarem aqui com o botão direito, né? Vocês têm aqui um modo de exibição rápido, né? Do seletor de cores dos brushes, tá? Clicou novamente, né? Ou pressionou ESC, né? Ele some, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que a princípio é isso, gente. Então, assim, é muito importante, né, entender, né, separar os elementos, né, que é camada de entender os elementos, o que é uma camada de vetor, o que é uma camada de desenho, né, o grupo de camadas, né, que é importante na hora que vocês forem editar o cenário, né, fazer a arte de finalização do cenário, separar os elementos em camada, tá? E é isso, gente. A gente vê aí na próxima videoaula, né, o Arthur vai gravar a próxima videoaula para vocês, tá?